Fala galera, tudo certo com vocês? Olha, professor Augusto César Freire agora na correção do simulado, beleza? E aí, gostaram do simulado? Pois é, agora é o momento de observar quais os acertos e se errou, qual foi, por que é que você errou. Mas olha só, esse resumão aqui, essa correção do simulado é justamente para que você possa observar, ó, o que é que eu estou bom nisso, eu estou ruim naquilo. Por quê? Simulado é nada mais nada menos que aferição. Você precisa, preste atenção, olha só o que eu vou dizer a você. Por que é importante fazer um simulado? Você estuda, passa a semana toda estudando, o mês todo estudando. Ora, como é que você vai saber se você está bom ou não? Como é que você vai saber se houve uma construção de conhecimento? A aferição de dados, ela dá-se pelo simulado. Por isso que é importante você fazer os simulados aqui do CEPEM, tá certo? E olha, já que você fez o simulado do CEPEM, você sabe que o CEPEM não é aquele que faz o simulado e dá apenas o gabarito. Ele traz para você a resolução das questões para que você possa entender, compreender tudinho, direitinho, o erro e o acerto. Mas eu sei que você acertou muito, tá certo? E olha só, fica ligado porque agora a língua portuguesa começa para valer, tá certo? Então vamos entender essa questão aqui, ó. Primeira relação. Opa, pegou simulado igualzinho, Augusto, a primeira questão do simulado. Eu achei muito fácil. Achou fácil? Eita, teve gente que achou difícil, não importa. Preste atenção, vamos entender aqui a questão. A questão ela traz nada mais nada menos que uma relação de quê, gente? Acentuação gráfica, ortografia. E esse elemento da ortografia, da acentuação gráfica, a pergunta é: a retirada do acento traz uma palavra de sentido diferente em... Olha só, a retirada do acento traz uma palavra de sentido diferente em... Entenderam? Vamos entender lá. Preste atenção. Aquela que eu retirar o acento, preste atenção, aquela que a retirada do acento traz uma palavra de sentido diferente. Vamos entender essa questão? Eu tenho aí árido, reúne, árvore, técnico e pássaro. Opa! Qual foi a que você marcou? Preste atenção, vamos entender bem. A retirada desse acento ele traz uma palavra de sentido diferente em que questão? Se você marcou a letra A, árido, olha só, preste atenção. Se eu retirar o acento, vai trazer uma palavra com um sentido diferente. Então, a palavra, ela vai existir. É isso ou não? Preste atenção. Qual é que você marcou, gente? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vai olhando aí, vai observando, pega a tua aguinha e vamos entendendo essa questão. Olha só, preste atenção, olha só o que o gabarito traz para você. A letra C é a palavra árvore. Na palavra árvore, olha só, se eu retiro esse acento, ele vai trazer um sentido diferente à palavra. Então, nesse caso, a letra C, ela é a questão que, gente? A questão correta desse primeiro simulado. Mas a segunda questão é uma questão muito interessante. É uma questão que ela diz o seguinte: você tem que observar três coisas nessa questão. Nessa questão você vai ter que observar uma relação textual. Nessa relação textual você tem os aspectos semânticos. Você tem a relação contextual. Então, olha, muita gente acha que é uma questão de interpretação. Sim, ela perpassa por um processo de compreensão, a relação textual, mas é importante que você observe as relações, os aspectos, e esses aspectos semânticos muitas vezes trazem relação sintática. É importante ficar ligado aí. Considerando-se o contexto, a palavra sublinhada em como não concordar com a oportunidade da frase. Olha a pergunta. Como não concordar com a oportunidade da frase? Tem sentido equivalente, olha para aí, é um princípio de reescrita, é uma relação de reescrita. Então, na expressão, como não concordar com a oportunidade da frase? Tem sentido equivalente ao da expressão sublinhada em sua colaboração chegou no momento azarado. Letra B. Impressionou um indômito oportunismo com que agia seu adversário. C. Na eventualidade de um ato ilegal, impõe-se uma sindicância. D. Ela estranhou o extemporâneo interesse do amigo. E letra E. Eles sempre agiram em conformidade com a lei. Observe que das 5 alternativas,
temos elementos que estão grifados nas 5. Na letra A, é momento azarado. Letra B, indômito oportunismo. Letra C, na eventualidade de um ato ilegal. Letra D, extemporâneo interesse, não é? E letra E, em conformidade. Aí nós temos uma relação adverbial, né, de conformidade. Mas olha, considerando-se o contexto, a palavra sublinhada em como não concordar com a oportunidade da frase tem sentido equivalente ao da expressão sublinhada em. Então vamos lá. A palavra aí, preste atenção. Vamos entender. Esse é um momento, ele quer saber qual deles aí tem um sentido equivalente à da expressão sublinhada. Quais são as expressões sublinhadas? Já vimos aí a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Vamos lá, quais são? Bem, você deve ter marcado aí que letra? Você certamente marcou a letra A, porque na letra A ele diz, sua colaboração chegou no momento, olha, preste atenção, momento azarado. Você vai observar que essa relação da palavra que está não concordar com a oportunidade da frase, a oportunidade, como não concordar com a oportunidade da frase? Ele vai ter esse sentido equivalente. Equivalente significa uma relação semântica de mesmo sentido, ou seja, equivalência de sentido. Ao da expressão sublinhada de momento azarado, a letra A é a resposta correta. Mas na terceira questão, é o emprego um pronome, colocação pronominal. E a colocação pronominal, ela diz o seguinte, preste atenção. Toda colocação pronominal, você sabe que a colocação do pronome oblíquo átono, a próclise, a mesóclise e a ênclise, ela traz um elemento que nós precisamos levar em consideração. Qual o primeiro elemento? Você vai ter que observar nada mais, nada menos que as relações de dos usos obrigatórios da próclise, o uso obrigatório da ênclise e o uso obrigatório da mesóclise. Sim, existem usos que são obrigatórios dentro de um princípio, dentro de um sintagma, dentro de uma frase. Vamos entender melhor. A próclise é sempre correta, sempre correta. Ela só não é correta em um elemento, em uma situação. Quando a oração iniciar com pronome oblíquo átono, me deixe, se saia, te amo, me deixe em paz. Ora, essas expressões não são aceitas pela gramática normativa, visto que elas são iniciadas com pronome oblíquo átono e não se inicia oração com pronome oblíquo átono. No entanto, todas as outras frases, as outras situações, a próclise sempre estará correta. Mas existem aí casos, 12 casos, em regra, que a próclise ela será obrigatória. A próclise é obrigatória. A mesóclise, ela também dos casos em que elas são obrigatórias, né? Você tem lá verbos imperativos no início de frase, não é isso? Então todo esse processo aí da próclise, da ênclise obrigatória, e a mesóclise ela é obrigatória em 2 casos, no futuro do presente e no futuro do pretérito. No entanto, quando houver uma palavra que atrai a próclise, a mesóclise vai deixar de existir e vamos passar a utilizar a próclise, porque, como eu falei, a próclise sempre é a mais correta na língua portuguesa. Mas vamos entender essa questão aí. Ele pede para assinalar a opção em que o pronome oblíquo está corretamente empregado conforme a norma culta da língua. E que regra é essa? Que pronome é esse? Vamos lá. Ele não grifou nada, não marcou nada, você vai ter que saber. Letra A, com esforço. Arrancou-lhe de casa para passear. Com esforço, arrancou-lhe de casa para passear. A primeira questão, ela é muito importante você observar, preste atenção. Essa é muito importante porque o li, na verdade, a mesóclise, a ênclise aí está corretíssima. Depois de uma vírgula começa uma nova oração. Eu não posso dizer li arrancou. O problema não é a questão da mesóclise, da ênclise. A questão é o uso do pronome. O li, olha para cá, o li é um pronome oblíquo átono, preste atenção. O li é um pronome oblíquo átono que ele, na verdade, ele só pode aparecer em verbos transitivos, verbos bitransitivos ou verbos transitivos indiretos. Ele não aparece em verbos transitivos diretos. Então, ó, quem arranca, arranca alguma coisa. O verbo arrancar é um verbo transitivo direto. A regência do verbo arrancar não permite um complemento regido por preposição. Se não exige um complemento com preposição, com preposição obrigatória, neste caso, o verbo arrancar ele não pode trazer, não pode carregar
este pronome oblíquo lhe. Eu não posso dizer arrancou-lhe de casa para passear. Não, com esforço, arrancou, no caso, arrancou de casa para passear. Eu não posso dizer que ele arrancou, que lhe arrancou. Ora, quem arranca, arranca alguém, arranca alguma coisa. Transitivo direto. Então eu vou utilizar, vou utilizar o ti, vou utilizar o mi, vou utilizar o ó, vou utilizar o nus, mas não posso utilizar o li. Então nesse caso está errado a letra A, tá certo? Com esforço, arrancou-lhe de casa para passear, o verbo arrancar não exige um complemento regido de preposição, logo não podemos ter o uso do pronome oblíquo lhe. Letra B, cobrei-o a gravata que me prometera. Aí, bem, tem que ficar ligado. Cobrei-o a gravata que ele prometera, que me prometera. Eu cobrei a ele. Então, se eu cobrei a ele, quem cobra, cobra alguma coisa de alguém. O verbo cobrar é um verbo bitransitivo. Cobrei-o não, cobrei-lhe, mas porque cobrei a ele. Quem cobra, cobra alguma coisa. Ele cobrou o quê? Ele cobrou a gravata de quem? Dele. Então, nesse caso, eu tenho aí, cobrei-lhe. Está errado aí o uso do ó, como pronome oblíquo ó. Letra C, o síndico convocou-lhes, mais uma vez o uso do lhes. Quem convoca, convoca alguém e não convoca alguém. Presta atenção, o verbo convocar, olha para cá, regência do verbo convocar, transitivo direto. Invocar é que nós temos aí o verbo convocar no sentido de invocar, ou seja, invocar, ele aí seria um transitivo indireto. Logo, quem convoca, convoca alguém. E se convoca alguém, não pode ser o síndico convocou-lhes, mas convocou-os para votar a ata, convocou eles, tá certo? Letra D, não foi difícil ajuntarem-nos contra nós. Não foi difícil ajuntarem-nos contra nós. Olha que coisa interessante aí. Nós temos aí o uso. Primeiro eu quero dizer a vocês que a ênclise ela é utilizada aí tranquilamente. Não foi difícil. Mas Augusto tem um não. O não está muito distante do verbo. Então o não, apesar de ser uma palavra negativa e atrair a próclise, eu não posso dizer não foi difícil nos ajuntarem contra nós. Não. O não está muito distante do verbo ajuntar. Então, nesse caso, o não, o nus aí, ele vai ser utilizado em ênclise, sim. Augusto, mas se fosse utilizado em próclise, também estaria correto? Sim, estaria. O grande problema aí é a questão seguinte, olha, não foi difícil ajuntarem-nos contra nós. Olha só, então, nesse caso, eles mesmos ficaram contra eles mesmos. Nesse caso, nós temos que estar corretíssimo o uso do nus e também está correto aí o uso da ênclise. Mas a letra E, implicaram-lhe em crime de furto. Cuidado! O verbo implicar é um verbo que ele pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto, mas tudo depende do sentido que ele traz. Implicaram-lhe em crime de furto. Não implicaram-lhe a ele, implicou eles. O verbo implicar, nesse caso, vai ser transitivo direto, então não seria o lhe, mas seria o ó ou o a, dependendo da pessoa que cometeu aí, que se implicou o furto, o crime de furto a alguém. Então, nesse caso, letra D é a corretíssima, não foi difícil ajuntarem-nos contra nós, tá certo? Então, letra D é a correta nessa terceira questão. Mas a quarta questão é a relação verbal, uma relação de vozes verbal, uma flexão de verbos. O verbo, na verdade, a gente sabe que o verbo ele é aquele elemento que ele tem 5 flexões. Flexão de número, flexão de pessoa, flexão de modo, flexão de tempo e flexão de voz. São 5 flexões. E a flexão que ele traz aí é a flexão justamente da voz. A voz ativa, você sabe que existe a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Lembrando que a voz ativa, normal, quando o sujeito, de uma certa forma, ele pratica a ação, não é? A voz passiva ela pode aparecer de 2 formas, a voz passiva reflexiva, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A sintética vai ter obrigatoriamente o uso da partícula passivadora do si, não é isso? E a voz passiva analítica ela vai ter aquela construção, né?
Vamos ter um sujeito paciente, vamos ter uma locução verbal. Essa locução verbal, o segundo verbo, tem que estar lá no particípio e pode vir ou não com agente da passiva. A cidade foi cercada pelo exército. O que foi cercada pelo exército? A cidade, ela recebeu a ação sujeito paciente, foi cercada, é a locução, e pelo exército é o agente da passiva, que inclusive todo agente da passiva ele vem precedido de quê? De preposição obrigatória. Mas vamos lá, preste atenção. Transpondo-se a voz ativa, para a voz ativa, a frase havia sido condenada à morte por apedrejamento, o segmento sublinhado deverá ser substituído por. Qual é o segmento sublinhado? Havia sido condenada à morte por apedrejamento. Passando para a voz ativa, eu vou ter o quê? Haviam condenado, foi condenada, condenaram-na ou haviam de condená-la. Primeiro ele quer passar para a voz ativa. Se é voz ativa, o foi condenada já estaria fora, já estaria condenada essa expressão. Ele quer uma oração que esteja na voz ativa. Havia sido condenada à morte. Fulano, é só lembrar disso. Fulana havia sido condenada à morte por apedrejamento. Quem foi condenado à morte por apedrejamento? Fulana. Fulana recebeu a ação. Agora, olha, houve alguém praticou a ação, certo? Houve agora uma voz ativa. Então, olha só. Haviam condenado ou haviam-na condenado? E agora, fulano condenou, alguém a condenou. Então, voz ativa. Então, nem pode ser foi condenada, só a letra C já estaria fora. A letra A, a letra B, a letra D e a letra E, todos eles, nós temos aí voz ativa, porque o verbo está numa posição de agente, numa posição de implicar uma ação, certo? Mas o que a gente quer agora é uma mistura de voz ativa com também colocação pronominal. E aí vamos entender um pouquinho. Haviam condenado a, eu tenho uma locução verbal. E numa locução verbal, olha para cá, isso acontece muito nas bancas. Duas questões, questão imbricada, uma questão que trabalha com mais de um conteúdo. Olha, verbo no particípio. O que é verbo no particípio? Verbo no particípio. Preste atenção. Ele, na verdade, preste atenção, ó, particípio. O verbo no particípio, tecnicamente, ele não pode receber ênclise. O que é ênclise? É quando o verbo vier depois do verbo. Como é que eu sei que o verbo está no particípio? Particípio regular. É ado, é do que, gente? Ido. Então, essa construção não pode, de forma nenhuma, nós não podemos ter no particípio regular, num particípio, receber ênclise. Então, havia condenado-a, está errado, condenado está no particípio. Letra B, haviam-na condenado. Augusto, por que é que esse haviam-na? Ele tem um na, e olha lá, na, porque olha para cá, quando eu tiver verbos que... regra da dona Nona, verbos que terminam em M, o que acontece? Eu vou utilizar o pronome oblíquo e eu acrescento N, ou nó ou na. Então, haviam condenado ela. Logo, preste atenção, nesse caso a resposta correta é haviam-na condenado. Questão perfeita, perfeita. Dois conteúdos em uma única questão. Voz passiva para voz ativa e colocação pronominal, ou seja, a colocação dos pronomes oblíquos átonos, trazendo uma regra da dona Nona, lembrando que o verbo no particípio não pode receber de forma nenhuma, ele pode receber ênclise. Certo? Certo. Então vamos lá. Quarta questão, letra B. Mas a quinta questão, ele diz assim: norma de concordância verbal.
A concordância verbal e nominal juntas, tá? Regras de concordância verbal e nominal juntas, sim. Hoje as bancas têm imbricado essas situações. Elas estão plenamente atendidas na frase. Olha, tem que ter cuidado. Se ele quer verbal e nominal, eu vou olhar para os dois, tanto para o verbo quanto para o nome. Reservam-se os artistas o direito ou o privilégio de escolher um gênero e a forma que lhes pareçam os mais adequados ao seu intento de expressão. Que questão, hein? Que frase legal. Ele quer aquela que está correta. Reservam-se os artistas. Quem se reservam? Os artistas, né? O se é uma partícula passivadora, por isso que o verbo está no plural. O sujeito é artistas, por isso que o verbo está no plural. Os artistas se reservam, seria isso aí. O direito de escolherem, quem vai escolher? Os artistas, os gêneros, e a forma que lhes pareçam. Que lhes pareçam os mais adequados ao seu intento de expressão. Então, reserva-se os artistas a eles são reservados o direito ou privilégio de escolherem, os artistas escolherem o gênero e a forma que pareçam a eles, que lhes pareçam, os mais adequados ao seu intento de expressão. Não vejo nenhum erro, nem de verbal, nem de nominal, nesta letra A. Mas sigamos, vamos para a letra B. Não se reconhecia na crônica quaisquer... Epa, parou! Não se reconhecia na crônica. O que se reconhecia na crônica? Quaisquer méritos. Quaisquer méritos está no plural. Então não se reconheciam. A colocação pronominal está correta. Ele quer saber concordância verbal e nominal. Não se reconheciam na crônica quaisquer méritos. O que é que não se reconhecia? Méritos. Quaisquer é o plural de qualquer, tá? Quaisquer. Então, olha, preste atenção, tá errada a letra B, o verbo reconhecer teria que estar no plural. Letra C, não cabem aos críticos ou aos historiadores da literatura estipular se o gênero de uma ou outra obra é maior ou menor em si mesmos. Ih, temos um problema aí, ó. Não cabem aos críticos e aos historiadores da literatura estipular. Ora, não cabe a quem? Não cabe aos críticos. O que é que não cabe aos críticos? Não cabe aos críticos estipular se o gênero de uma ou outra obra é maior ou menor em si mesmos. Não, em si mesmo, tá certo? Ou há uma representação, um problema aí, um erro na estrutura da concordância nominal. Na letra D, ele diz, uma vez submetido ao poder de sedução de seu estilo admirável, é possível que custassem aos leitores... Opa! É possível isso. Eu tenho aí uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É possível isso. O que é um pronome? É uma conjunção integrante. Ora, numa oração subordinada, substantiva, o que é que acontece aí? Eu tenho que ter cuidado nessa relação da concordância. É possível que custassem aos leitores de Rubem Braga ficar aguardando a crônica seguinte. É possível isso, é possível o quê? Que custasse aos leitores, não custassem aos leitores. Então, olha, na verdade, observe que o sujeito é que custassem os leitores de Rubem Braga ficar, é possível, ele é a oração subordinada, a oração principal. Então, o sujeito, ele teria que ficar aí no singular. E o sujeito no singular é que custasse. É possível o quê? Que custasse e não que custassem. Ficar ligado nesse processo aí. Letra E. Não lhe bastassem, além do estilo límpido, ter os olhos... Vamos lá. Não lhe bastassem ter os olhos de um grande fotógrafo. Rubem Braga ainda frequentava as alturas da poesia lírica. Que danado, né, o Rubem Braga, né? Não lhe bastassem o ter os olhos de um grande fotógrafo. Não lhe bastassem ou não lhe bastasse? Ora, bastar é um verbo que é muito importante fazer a concordância. Não lhe bastasse ter. Não lhe bastasse só ter os olhos de um grande. Ele ainda frequentava, não lhe bastasse isso... Então, o verbo bastasse teria que estar no singular. Está errada a letra E, a única letra correta é a letra A,
Questão muito interessante. Mas a sexta questão é uma questão de concordância verbal. Vamos ver aí. Ele diz que a concordância verbal está plenamente respeitada na frase. Preste atenção. O enfoque nas soluções, preste atenção. O enfoque nas soluções únicas dos problemas que enfrentamos empobrecem a qualidade mesma do raciocínio. Parou? Preste atenção. O enfoque, gente, o enfoque nas soluções únicas é um enfoque que empobrece. Não pode ser o enfoque empobrecem, mas o enfoque empobrece. Olha onde está o sujeito e onde está o verbo. Erro de concordância verbal. Letra B. São as possibilidades de enfoques alternativos. O que importa, ou melhor, desculpa, são as possibilidades de enfoques alternativos, o que importam nas operações que levam a soluções múltiplas. Vamos entender essa frase. Verbo aí, concordância do verbo ser, bem interessante. São as possibilidades, sim, de enfoques alternativos, são as possibilidades de enfoques alternativos. O que importam nas operações. Na verdade, o que importam nas operações que levam a soluções, beleza, o levam está tranquilo, mas o que importam nas operações ou o que importa nas operações? Ora, são as possibilidades que importa, tá? De enfoques alternativos, que importa na operação que leva a soluções múltiplas. Está errada a letra C. Mas a letra B. Mas a letra C ele diz assim, preste atenção. Construir prédios escolares não implicam mais do que acréscimos de espaço material para as atividades de ensino. Ora, construir prédios escolares não implicam mais do que acréscimos, de espaço material para as atividades de ensino. Olha só, cuidado aí. A letra C, a letra D, eu pulei na letra D, mas na verdade a gente faltou a letra C, né? Desculpa, então vamos lá para a letra D. A letra D diz: construir prédios escolares não implica mais do que acréscimos de espaço material para as atividades de ensino. Ora, se construir prédios escolares não implicam mais do que acréscimos de espaço, ou há um processo aí da concordância verbal. Eu tenho uma concordância verbal aí que está muito complicada. Ora, construir prédios escolares, verbo no infinitivo não tem plural, perfeito. Construir prédios escolares não implicam ou não implica mais do que acréscimos. Há um erro aí nessa construção da letra D, porque eu pulei a letra C e a letra C diz assim: tanto na leitura como na escrita, tanto em um quanto no outro, não é isso? Como no outro, levem-se em conta as variáveis de interpretação que aprofundam o sentido do texto. Tanto na leitura quanto na escrita, levem-se em conta as variáveis de interpretação, tanto em um quanto o outro, levem-se em conta, devem ser levadas em conta. Devem ser levadas em conta. Se devem ser levadas em conta, então está corretíssima a letra C, tanto em um quanto o outro, levem-se em conta. A letra D, o erro aí é o verbo implicar. E a letra E eu tenho outro problema, com a mesma construção, começa com o verbo no infinitivo. Ora, admitir as imprecisões e as ambiguidades de forma... Admitir as imprecisões e as ambiguidades de forma alguma constituem, para o autor, qualquer entrave. Não, preste atenção. Olha só, admitir as imprecisões e as ambiguidades de forma alguma constituem, admitir as imprecisões e as ambiguidades constituem quaisquer entraves para os caminhos de raciocínio. Qualquer entrave, não, quaisquer. Há um erro aí grave aí nessa relação da letra E. Então, nesse caso, preste atenção, admitir as imprecisões e as ambiguidades de forma alguma constituem, para o autor, qualquer entrave aí para os caminhos de raciocínio. Nesse caso, a letra E também está correta, a letra C é a correta, tá? A letra C é a correta, a letra E está errada. Sétima questão. É preciso corrigir a redação da frase. Opa, tem uma redação aí meio complicada aí.
quando ele fala em redação, ele fala em regência, concordância, um monte de coisa. Vamos ver. Prefiram-se as falhas da democracia às supostas vantagens de qualquer outro regime político. Ora, quem prefere alguma coisa a outra. Letra A, corretíssima. Mas a letra B, os ideais porque lutam os cidadãos costumam ser mais claros do que as razões porque se abstêm de lutar. Opa, os ideais porque lutam os cidadãos lutam por ideais, né? Quem luta, os cidadãos lutam, costumam ser mais claros do que as razões porque se abstêm. As razões pelas quais se abstêm. Ele se abstém, também está no plural, acento circunflexo. Perfeita a letra B, não tem nenhum erro. Mas a letra C, a estagnação social e o conformismo do povo constituem entraves ao processo de amadurecimento da vida política. A letra C, ele diz assim, preste atenção. A estagnação social e o conformismo, a estagnação mais o conformismo, constitui, certíssimo. Quem constitui alguma coisa. Ele constitui o quê? Entraves. Entraves ao processo de amadurecimento da vida política. Não há nenhum erro também na letra C. Concordância correta, regência correta, ortografia correta, tudo correto. Letra D. Sempre haverá os que imaginam, sempre existirá. Opa, o verbo haverá está no sentido de existir, fica no singular. Sempre haverá os que imaginam a democracia sendo um regime pelo qual, a democracia sendo um regime pelo qual só conta os votos da maioria. Gente, frase que você tem que ter cuidado, parece não ter nenhum erro. Haverá, o verbo está no singular perfeito, verbo impessoal não admite o uso do sujeito, fica no singular. Sempre haverá os que imaginam a democracia sendo um regime pelo qual só conta. Pelo qual quem? Se qual está se referindo à democracia, na verdade, qual aí, ó, democracia sendo um regime pela qual, a democracia é uma palavra feminina, está errada a letra D. Errada, a letra D precisa ser corrigida. Eu tenho aí o uso do artigo errado, não é pelo, é pela. E letra E, os conflitos sociais são penosos, mas, vírgula, tranquila, depois de uma oração subcoordenada adversativa, mas não deixam de ficar na sombra as injustiças e as desigualdades. Também não tem crase. Na sombra, o que é que fica na sombra? As injustiças e as desigualdades. Não haverá crase. Letra E, corretíssima. Perfeito. Resposta, letra D, a que precisa de correção. Mas a oitava questão é bem importante. A oitava questão, ela diz o seguinte, olha só o que ela fala na oitava questão. A frase em que a forma destacada está apropriada às normas gramaticais é... Peraí, que ele quer saber a frase em que a forma destacada está apropriada às normas gramaticais. Quando ele fala isso, ele está falando que está tudo certo. Não há erro de regência, de concordância, colocação pronominal, de nada. Olha o que ele diz. Congregou-os o mesmo sincero desejo de fazer algo relevante pela comunidade. Calma. A frase que a forma destacada está apropriada. O que está destacado aí é o pronome oblíquo os. Congregou-os o mesmo, quem congrega. Vamos lá. Congregou-os o mesmo sincero desejo de fazer algo relevante pela comunidade. Ora, quem congrega alguma coisa, verbo transitivo direto. Pode ser utilizado tranquilamente o uso do pronome oblíquo os. Perfeito, perfect. Neste caso, congregou-os, está corretíssimo. Olha a letra B. Quem disse que ele constrói toda essa argumentação sem apoio de advogados? Quem disse que ele constrói? Epa! Eu tenho aí um problema na letra B. Ele quer a correta, não é? A letra B eu tenho um problema aí, nada mais, nada menos, de ortografia, do uso do verbo construir.
Constrói com I, com acento aí, porque ele é nada mais, nada menos que um oxítono terminado em ditongo aberto. Olha, tá errada a letra B. Letra C, isso não é pertinente com os fins a que você visa com o meu projeto. Espera aí, isso não é pertinente com os fins a que você visa com o seu projeto. O que está grifado aí é o com. Isto não é pertinente com os fins ou para os fins a que você visa o meu projeto. Ora, isso não é pertinente. Quem é pertinente a alguém. Isso não é pertinente aos fins, na verdade, não com. O que é pertinente a alguém, aos fins a que você visa com o seu projeto. Então, não pode ser preposição com, erro de regência nominal. Letra D. Eles enganam-se a si próprios, persuadidos que tudo está sendo feito em busca da paz. Eles enganam-se a si próprios, persuadidos na verdade, persuadidos que tudo está sendo feito, ou persuadidos por tudo. Eles enganam-se a si próprios, perfeito, expressão tranquila, persuadidos que tudo está sendo feito em busca da paz. Que tudo está sendo feito. E aí, esse que aí, na verdade esse que, esse elemento que está aí grifado, esse que, qual seria a utilização dele desse processo? Eles enganam-se a si próprios, persuadidos que tudo está sendo feito em busca da paz. Persuadidos que tudo está sendo feito. E aí, gente, esse persuadidos, os quais tudo está sendo, persuadidos quais tudo está sendo feito, persuadidos, e aí? Esse uso desse que aí parece impróprio, há uma impropriedade do uso do que, persuadidos, quem persuade a alguma coisa, persuadido de que tudo, está faltando aí uma preposição, né? Persuadidos de que tudo está sendo feito. Ora, persuadidos disso, de que tudo está sendo feito, de que tudo está sendo feito. Tem um problema com que aí? Na verdade, está faltando aí a preposição. Persuadidos de que tudo está sendo feito em busca da paz. Erro também de uma regência numa oração subordinada substantiva. É errada a letra D. E a letra E, espero que ele medie a reunião com a isenção de espírito de que todos necessitamos. Não, aqui todos necessitamos, né? De que todos necessitamos. Está certa a regência, o problema lá é, espero que ele medie, espero que ele medie a reunião, né? Que ela seja mediada. Há um princípio horrível aí, na mesma relação da questão da letra B. Espero que ele medie, né? Essa questão, a reunião com a isenção de espírito de que todos necessitamos. Então, a frase que a forma destacada está apropriada das normas gramaticais só pode ser a letra A do verbo congregar com o os lá. Mas a nona questão, ele diz o seguinte na nona questão. Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas a seguir. Em meio, crase, vamos lá, em meio à retomada econômica, boa, em meio à retomada econômica, esse A tem crase, em meio a alguma coisa tem crase, bota aí, a retomada tem crase, o país dá um salto e o comércio se expande. O livro em comento, a título de ilustração, a palavra título é uma palavra completamente masculina, não tem crase, a título de ilustração, tem seu lançamento marcado para, tá marcado lá, para as 19 horas, vai ter crase? Não, Augusto vai ter crase sim, ora, não vai ter crase porque antes dele tem um para, quando tiver desde, entre, para, não há crase nas horas, quando antes dessa preposição houver as preposições desde, entre e para, então não pode ter crase aí para as 19 horas do próximo dia 20. Mas já está à disposição nas livrarias. Quem está à disposição, nós temos aí uma locução
nós temos aí um elemento adverbial, à disposição, tem crase sim, né? Uma locução prepositiva vai ter essa crase. Então, à disposição, ela vai ter crase. Então, a única que é correta é a letra D, a resposta correta. A primeira tem crase, o segundo espaço não tem crase porque a palavra título é masculina, o terceiro não tem crase por conta que, não é porque é hora não, mas porque toda hora tem crase, mas é porque eu tenho um para antes dele e depois à disposição vai ter crase também. Décima questão. Na décima questão, diz assim, assinala a alternativa incorreta quanto ao emprego do acento indicativo de crase. A velocidade com que se expandia era proporcional à sua valorização. Ora, a sua proporcional a alguma coisa, sua é um pronome possessivo feminino, a crase ela é facultada, é facultativa, porque o pronome possessivo feminino está no singular. Bote se quiser, a letra A está correta, a letra B. A física contemporânea é fruto da mente humana e, portanto, limitada à nossa capacidade. A mesma coisa. Quem é limitado a alguma coisa, limitada a alguém. A nossa é um pronome possessivo feminino no singular, também a crase é facultativa. Letra C. É possível fixar quadros e pequenos objetos à parede. É possível, preste atenção, fixar quadros e pequenos objetos à parede, sem uma única martelada. Eu tenho aí um processo de à parede. A parede, nós temos aí uma locução adverbial de instrumento e ela, obrigatoriamente, ela está o que, gente? Ela pode receber, de fato, pode receber crase tranquilamente. Tá? Letra D. As cadeiras ficaram mais compactas e aliaram. Quem alia, preste atenção, as cadeiras ficaram mais compactas, é isso? E aliaram, quem se alia a alguém, aliado a alguma coisa. Tecnologia é uma palavra feminina, tem crase, tranquilo. Agora, a fábrica japonesa atingiu a liderança mundial ao aliar mecânica confiável a preços atrativos, até a obsessão por corte de custos solapar a qualidade de seus carros. A palavra vamos lá. A fábrica japonesa atingiu a liderança mundial ao aliar mecânica confiável a preços atrativos. A palavra preços não vai ter crase, não vai ter crase lá antes de preço, porque preço é uma palavra masculina. Até a obsessão por cortes de custos solapar a qualidade de seus carros. De custos solapar a qualidade de seus carros. Eu não tenho nenhuma palavra que admita o uso da crase aí. Até a obsessão por cortes. Vamos lá. Mecânica confiável a preços atrativos. Até a obsessão por corte de custos solapar. Solapar a quê? Não. Solapar a qualidade de seus carros. Nós não temos aí a palavra que admita o uso da crase. Logo, a décima questão, ela está com o emprego incorreto na letra E. Na letra E, o emprego é incorreto, tá certo? Ele pede incorreção, não há crase nesse elemento de qualidade aí. Mas na 11ª ele diz assim, quando faltarem 4 meses para a partida, tome coragem, reserve a passagem e os hotéis. Em vez de estarem relacionados com substantivos, os verbos desse trecho poderão estar acompanhados de pronomes, que o substitui, o que resultaria na seguinte reescritura. Mais uma questão de reescritura. Quando faltarem 4 meses para a partida, tome coragem e reserve a passagem e os hotéis. Vamos lá, é só reescrever. Ele pede que eu substitua, que esses que, na verdade, em vez de estarem relacionados com substantivos, os verbos poderiam estar acompanhados de pronomes. Se eles estiverem acompanhados de pronomes que os substituem, o resultado seria: quando lhes faltarem, preste atenção, quando lhes faltarem, ora, não, quem falta, o que falta alguma coisa. Aí vamos lá, quando lhes faltarem, tome-a e reserve-lhes. Vamos lá, quando faltarem 4 meses, preste atenção, quando lhe faltarem 4 meses para a partida, tome coragem. Quem toma alguma coisa, tome-a, perfeito. E reserve as passagens e os hotéis. Observe que são 2 elementos.
Quem reserva, reserva alguma coisa. Alguém reserva o que? As passagens e os hotéis. Boa questão. Boníssima questão. Quem reserva, reserva alguma coisa. Alguém. O que é que deve reservar? Passagem e hotel. Se eu vou trazer com coisa, não pode ser lhes, só pode ser os. Porque quem reserva, reserva alguma coisa. Objeto direto. Então não pode ser lhes. Porque lhes é a alguém ou a ele ou a ela. Não pode ser o lhes. Já estaria errado a letra A, a letra D e a letra E. Só pode ser a letra B ou a letra C. Quando lhes faltarem, lhes faltarem, tome-a e reserve-os. Tome-a e reserve-os. O problema aí vai ser entre a letra B e C, na questão do lhes e do eles. Ó, quando faltarem o quê? Quando faltarem o quê? Faltarem 4 meses. Não pode ser lhes, é faltar alguma coisa. Então, quando eles quem? Os 4 meses faltarem, tome-a e reserve-os. Poxa, que questão, hein? Letra C, a resposta correta. Olha só, faltar, quem falta alguma coisa a alguém. O verbo faltar, faltou o quê? 4 meses. Não foi a quem que eu perguntei, mas foi o quê? Quando eles faltarem, ele quem? Os 4 meses, tome coragem e reserve-os. A passagem e os hotéis, letra C, é a resposta correta. Olha, gente, está terminando a nossa correção. Sei que é uma questão mais tranquila que a outra, calma. Mas vamos lá, vamos para a 12ª questão. A ação alternativa correta é quanto ao emprego do pronome de tratamento. Sua Alteza deseja-lhe recolher-se aos seus aposentos. Preste atenção. Camareira do palácio dirigindo-se a uma princesa. Olha, Sua Alteza deseja recolher-se aos seus aposentos. Agora vamos entender essa questão aqui. Vamos lá, olha. O pronome, qual o uso do pronome de tratamento? O pronome de tratamento foi utilizado aí de forma correta? Vamos ver aí. Vamos ver a letra. Vamos lá, letra A. Sua Alteza deseja recolher-se aos seus aposentos. Ele está falando que a camareira do palácio dirigindo-se a uma princesa. Espera aí. Sua Alteza deseja recolher-se. Está falando com ela, não está falando dela. Está falando com ela é Vossa Alteza e não Sua Alteza. Letra B. Vossa Reverendíssima, o sacerdote de Praga, acaba de chegar e aguarda-o em seu gabinete. É a secretária do governador do estado prestando-lhe uma informação. Espera aí. Vossa Reverendíssima, o sacerdote acaba de chegar. Se está falando dele, Sua Reverendíssima acabou de chegar. Letra B errada. Letra C. Vossa Senhoria está alterada. Diretor de escola dirigindo-se a um pai de aluno. Opa, pai de aluno, eu vou utilizar Vossa Senhoria. É esse o uso, ó. Vossa Senhoria está alterada. Diretor de escola dirigindo-se a um pai de aluno. Letra D. Vossa Senhoria está alterada. Opa, Vossa Senhoria está alterada. Letra C. Desculpa, a letra C. Então a letra C ele traz essa relação aí do diretor de aluno, do diretor de escola falando com o pai. Quando eu falo com o pai, é um pai comum, uma pessoa comum, mas aí eu não vou utilizar vossa, vai ser sempre, desculpa, Vossa Excelência, não vou falar, mas é senhoria mesmo, né? O pronome de tratamento está sendo bem utilizado, Vossa Senhoria está alterada, ou seja, o senhor está alterado. A letra C me parece uma letra correta, mas vamos ver a letra D. Sua Magnificência, o Papa, não, magnificência não é dada ao Papa. Na verdade, magnificência é dada a um reitor de universidade, a letra D está errada. E Sua Majestade, a princesa, majestade não é para princesa, majestade é para reis e rainhas, alteza é para princesa, a única letra correta é a letra C, é a questão. A 13ª questão diz, o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher de modo correto a lacuna da seguinte frase. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar numa forma do plural. Vamos ver. Aqui palavras, verbo ter, no plural. Ó, aqui palavras temos recorrido naqueles longínquos tempos. E aí? A letra D teria que estar aí, o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma
do plural, qual deles vai ter? Aqui palavras temos recorridos naquele longínquo tempo, não. Foi o comandante dos portugueses que avistaram o Monte Pascoal que recorreu. E não pode ser temos aí. Não, não podemos ter essa aí. Letra B. Não importam se foram estes ou aqueles povos que mais contribuíram para a Constituição do português do Brasil. O que importa é especificar a contribuição. Não importam se foram, não importam não importa. Não importa se foi esse ou se foi aquele. Não importa. Está errada a letra B. Letra C. Caso não tenha, vamos lá, caso não tenham havido, caso não tenham havido as imigrações, caso não tenha havido ou não tenham havido as imigrações. O verbo haver é no sentido de existir, ele fica no singular e na verdade ele contamina a locução que está junto a ele, caso não tenha havido as imigrações. Então a letra T, o verbo ter não pode ir para o plural. Letra D, não cabem à educação, não cabem à educação, vamos lá, não cabem à educação formal as iniciativas de constituição de uma língua. O que é que não cabe à educação formal? As iniciativas de constituição de uma língua não cabem, elas não cabem à educação, vai concordar com o sujeito iniciativas. Então, está corretíssima a letra D. É a letra correta. Quer ver? Olha aí. E letra E. É preciso reconhecer o quanto importa o fluxo de imigrantes. É o fluxo que importa e não os imigrantes, mas é o fluxo dele que importa. A 14ª é nada mais nada menos o termo mais-valia, presente no texto, é escrito obrigatoriamente com hífen, o uso do hífen, ortografia. Entre as palavras abaixo, há uma que não deveria ter sido escrita com hífen na seguinte alternativa, desculpa. Olha só, caminhão-tanque, na verdade nós temos aí o uso do hífen, né? Caminhão-tanque são duas palavras distintas. Na verdade, o caminhão-tanque é para informar uma nova situação, um novo processo de formação de palavras. Todo-poderoso também, né? Mas aí eu tenho o seguinte, chave mestra, carro-bomba e sempre viva. Chave mestra, aí eu tenho um processo. Veja, carro-bomba e sempre viva. O termo, as palavras abaixo há um que não deveria ter sido escrita com hífen. Todo-poderoso pode ser escrito com hífen. Carro-bomba também escrito com hífen. Sempre viva. Eu tenho aí o adjetivo com advérbio, está tranquilo aí, na verdade, perfeito. O grande problema é a letra C, chave mestra. A chave mestra ela não vai ter mais essa indicação do uso do hífen nesse processo. O uso do hífen foi um elemento que mais houve uma substituição no processo de formação, no processo da mudança do novo acordo ortográfico, não é isso? Vez ou outra cai uma questão como ele, tá? E a última questão é um texto que ele diz assim, ensino que ensine. Ele tem um texto aí muito interessante falando sobre essa relação toda e a pergunta é, no terceiro parágrafo, ao sugerir novos encaminhamentos para o ensino de matemática, da leitura e da escrita, da ciência e da história, o autor mostra que está valorizando o maior rigor no desenvolvimento metodológico das disciplinas, B, o aprofundamento dos valores de que nossa pedagogia não está imbuída, uma revolução metodológica que incrementa a carga de informações, letra D, a harmonização entre caminhos alternativos e os das práticas atuais, ou a sobreposição do plano dinâmico dos contrastes e das verdades estáticas. Eu preciso voltar lá. Eu tenho aqui, ó, preste atenção, ensino que ensino, o primeiro parágrafo fala sobre esse. Aí nós temos aqui, ó, em matemática, por exemplo, em vez de enfoque nas soluções únicas, atenção para as formulações alternativas, as soluções múltiplas ou inexistentes e a descoberta de problemas tão importante quanto um encontro de soluções. Em leitura, a escrita, a análise de texto com a preocupação de aprofundar, não de suprimir possibilidades de interpretação. Defesa, crítica e revisão de ideias. Obrigação de escrever todos os dias, formulando e reformulando sem fim. Em ciência, o despertar para a dialética entre explicações e experimentos e para os mistérios da relação entre os nexos de causa e efeitos e sua representação matemática. E em história,
em todas as disciplinas as transformações analisadas de pontos de vista contrastantes. Essa é a palavra tranquila aí, ó. Contrastes. Isso é educação, o resto é perda de tempo. Quem lutará para que a educação no Brasil se eduque? Bem, nesse terceiro parágrafo ele pergunta aí, ao sugerir novos encaminhamentos, eles surgem para o ensino de matemática, leitura, escrita, ciência e da história e de todas as outras, o autor mostra que está valorizando o quê? O maior rigor no desenvolvimento metodológico. Ele não fala em metodologia. O aprofundamento dos valores de que nossa pedagogia já está imbuída, ele não fala que a nossa pedagogia está dentro desse processo de aprofundamento de valores. Uma revolução metodológica incrementa a carga de informações, ele não trabalha com essa relação somente de informações, ele trabalha em observar a relação crítica e tal. É perfeito, então não é só informações. Letra D, a harmonização, ele não traz uma harmonia entre uma coisa e outra, entre as práticas atuais. Ele diz que as práticas atuais estão completamente rifadas, devem ser rifadas. E letra E, a sobreposição do plano dinâmico dos contrastes e das verdades estáticas. As verdades que já existem aqui, ó, ele fala aqui, ó, em leitura, escrita e análise, na verdade, atenção para as formulações alternativas, as soluções múltiplas ou inexistentes e a descoberta de problemas tão importante quanto o encontro de soluções. Em leitura e escrita, análise de textos com a preocupação de aprofundar, não de suprimir. Então, na verdade, é a sobreposição do plano dinâmico dos contrastes. E aí, no final, ele fala da palavra contraste lá. Letra E é a letra correta. Então, preste atenção. Quero agradecer ao CEPEM por ser convidado por vir para corrigir com vocês esse simulado, que foi totalmente produzido aqui pela equipe do CEPEM, para que vocês, de fato, possam fazer um processo de que, gente? De aferição de conhecimento, se vocês estão com conhecimentos afim aí no processo. Então, quero agradecer, tá certo? Sei quem acertou, quem errou, mas quem errou sabe por que errou e agora vai começar a entender mais essas questões, a observar mais essas relações, tá certo? Fique em paz, tamo junto, tá certo? E lembrando que o CEPEM é o maior curso preparatório para carreiras policiais, administrativas, jurídicas, político, que você quiser, tá certo? E lembrando que eu sou o professor Augusto César, de língua portuguesa, e ninguém entende língua como a gente. Vamos embora. Valeu!